Em um certo dia, Alameda dos Anjos estava realizando uma caridade, para poder salvar o observatório local a tempo da chegada do cometa Orion, que iria passar pela Terra em 13 dias. E no meio dessa confusão, os nossos queridíssimos Power Rangers de Mighty Murphy estavam competindo em um campeonato de paraquedismo, onde no final, é claro que eles ganharam, Os caras já lutaram contra as forças do mal várias vezes, salvaram a Terra trilhões de vezes e não vão saber saltar de um avião? Ai, pelo amor de Deus. E esse filme, cara, é o suco dos anos 90, Porque naquela época, como a gente viu no início do filme, os jovens, eles saíam na rua, praticavam esportes ao ar livre, paraquedismo, andavam de patins pra lá e pra cá, e hoje em dia a molecada não faz isso. Hoje em dia os jovens estão preocupados com os 600 tweets diários. Gente, não pode ser. Só que em 1993 surgiu uma das séries mais populares dos anos 90, que é Mighty Morphin Power Rangers. E o sucesso foi tanto que na segunda temporada da série, os Power Rangers simplesmente ganharam um filme para os cinemas com 1h30 de duração. Ou seja, se você que tá me assistindo teve sua infância nos anos 90 e teve a oportunidade de assistir Power Rangers no cinema, meus parabéns. Eu tenho inveja de você. Valeu! Meus amigos, como sabemos, o Dacre Montgomery, que é o ator que interpreta o Jason no filme do remake dos Power Rangers de 2017 e também o eterno Billy de Stranger Things, ele tem um enorme cuidado com aquele cabelo todo grandão dele, e são horas e mais horas para poder ficar daquele jeito, tá? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque assim como o Dacre, é importante que vocês também cuidem da aparência de vocês. E a Manual se importa muito com o seu cabelo. Isso porque a galera da Manual, que é uma empresa que trata da saúde masculina com foco no tratamento da calvície, mandou um recadinho pra vocês homens ficarem espertos com a queda de cabelo. A Manual realiza tratamentos pra calvície e tudo isso sem você sair de casa. Pois é totalmente online. Uhul! Você só precisa entrar no site da Manual e responder um questionário com algumas perguntas médicas para receber uma recomendação de tratamento. E tendo essas informações em mãos, um médico especialista faz uma prescrição personalizada e pronto, cara. Agora basta você fazer o pedido e esperar o tratamento chegar em casa com frete totalmente grátis e entrega discreta, tá? Como eu disse, são tratamentos discretos, comprovados com praticidade e segurança, seguido de um acompanhamento médico sempre que você precisar. Lembrando, é claro, que o tratamento ele precisa ser feito de forma contínua e você começa a ver resultados a partir do 4º mês de uso, conforme a sua prescrição médica. E olha só que bacana como que ficou o antes e depois com os produtos da Manual, A galera da Manual me mandou alguns produtos que com certeza eu vou usar, porque o Tio Geek já tá com mais entradas aqui. Afinal, o tratamento para queda de cabelo não é só para quem já é super calvo não, tá? É tanto para os casos iniciais quanto para os mais avançados da calvície. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Aí vocês estão acompanhando minha saga, as entradas aqui não estão tão evidentes assim, mas eu sei que em algum momento, dado meu histórico familiar e principalmente meu pai, eu vou ter umas entradas violentas e eu vou usar a Manual, tá? Eu também. E se você clicar aí embaixo no primeiro link da descrição e utilizar o meu cupom 40mg, você vai ganhar 40% off no seu primeiro pedido na Manual. Lembrando, é claro, que é por tempo limitado, tá? Então corre e aproveita, porque, gente, 40% é quase metade do preço, cara. Tá uma oferta imperdível. Vão por mim, meus amigos. O problema da queda capilar é descomplicado quando tratado pela Manual. Porém, em um canteiro de obras, os trabalhadores se depararam com uma estranha câmara contendo um ovo gigante, cara. Sendo que o Zordon contou aos Rangers a história de Ivan Ooze, pois o sujeito era um tirano intergaláctico que o Zordon e uma equipe de guerreiros prenderam dentro de uma câmara há 6.000 anos atrás, e que a equipe de construção tinha acabado de descobrir. E temendo pelo retorno de Ivan Ooze, o Zordon ele diz aos Rangers para irem até a câmara e enterrá-la novamente antes que entre água na farofa, Porque se o Ivan Ooze se libertar, já era. Lascou Bahia. Infelizmente é impossível. E à medida em que a noite cai sobre a cidade, simplesmente Rita Repulsa e Lord Zed, que são os dois grandes vilões da temporada de Mighty Murphy, eles foram até esse canteiro de obras e desenterraram o Ivan Ooze. Ele ressurgiu, lascou. E tudo isso porque o Lord Zed e a Rita Repulsa, eles queriam vingança pra cima dos Rangers, Eles desenterraram esse Ivan Ooze pra ele poder se vingar dos Rangers. E nesse filme nós descobrimos que o Lord Zed, ele é o vilão mais gado da história dos Power Rangers. Afinal, um homem de verdade. Ui, gado demais! Ou seja, meus amigos, o grande vilão desse filme, o maligno Ivan Ooze, que é um nome bem engraçado, ele se libertou. Fujam pras colinas. Senhoras e senhores, o Uso está de volta.
E quando os Rangers chegaram, o Ivan Ooze convocou seus capangas pessoais para lutar contra os Rangers, né? Enquanto ele se teletransportava para o centro de comando e começava a destruir o lugar. Ou seja, Ivan Ooze tava pé da vida com a cara do Zordon, né? Porque ele o aprisionou naquela câmara há mais de 6.000 anos. E agora era a hora da vingança, era o momento dele destruir o mundo. Não me diga. Cara, é uma motivação clichê de um vilão de Power Rangers? Com certeza é, assim como todos os outros, né? Ó, acabou de se libertar e quer destruir o mundo. A gente já viu isso várias vezes. Só que como é Power Rangers, e ainda mais se tratando do Ivan Ooze, eu passo pano, porque esse é um dos melhores vilões que eu já vi na história dessa franquia, cara. Interpretado pelo Paul Freeman, cara, o Ivan Ooze é disparado a melhor coisa desse filme. Porque ele não é mais um daqueles vilões quadrados dos Power Rangers. Não, mano, ele é engraçado, ele é carismático, ele brinca com as situações o tempo inteiro, só que ao mesmo tempo ele consegue ser ameaçador, né? É tipo que os Power Rangers, né, tentaram fazer com o Lothor lá na Tempestade Ninja, né? Só que infelizmente pra mim não funcionou, porque o Lothor é uma cópia barata do Ivan Ooze. Que cheiro odioso é esse? Por favor, me ajude a liberar esse demônio. Não, e vocês acham que eu tô brincando, né? Que o Tio Geek brinca quando eu digo que X-Men Apocalipse é um dos piores filmes da história da Marvel. Porque olha o visual do Ivan Ooze nos anos 90 no filme dos Power Rangers e olha o visual do Apocalipse de 2016. Mano, o Ivan Ooze é bem melhor que o Apocalipse. Isso demais. Agora, velho, teve um momento, né, durante a luta dos Rangers contra os capangas lá do Ivan Ooze no canteiro de obras, que os Rangers simplesmente chegaram na voadora na cabeça do bicho e ele virou meio que uma geleia. Esse momento é muito engraçado. E dá-lhe aqui o nosso primeiríssimo, entre vários que vão rolar aqui nesse especial, Fight. Só que no exato momento em que os Rangers destruíram todos os capangas do Ivan Ooze lá no canteiro de obras, magicamente os seus poderes desapareceram. Sumiu! E voltando ao centro de comando, os Rangers testemunharam a destruição deixada por Ivan Ooze e correram para ver o Zordon. Porém agora o tempo estava contado, cara, porque o Zordon estava envelhecendo e morrendo rapidamente. E enquanto os Rangers buscavam uma maneira de salvar o seu mentor, o Alpha ele conta a ele sobre um grande poder em um planeta distante que poderia salvar o Zordon. Mas tudo isso, é claro, teria um grande risco, né, que eles teriam que cometer. E adivinha como era o nome desse grande poder que eles tinham que buscar para poder salvar o Zordon? O Grande Poder. Os roteiristas cheiravam Nescau nessa época aí. E usando o que resta do poder do centro de comando, os Rangers são teletransportados para esse planeta para tentar salvar o Zordon, velho. E é nesse momento que entra a parte mais chata do filme, na opinião do Tio Geek, né? Porque os Rangers lutaram contra uns 50 bichos, aí apareceu a Xena, a princesa guerreira, para ajudar eles, aí eles lutam de novo contra os bichos, até que a princesa ensina aos Rangers o grande poder do Ninjet. Ou seja, a princesa deu aos Rangers novos poderes baseados nos 6 animais Ninjet, que é o macaco vermelho, o sapo preto, o lobo azul, o urso amarelo, a garça rosa e o falcão branco. O que tá acontecendo? E se você acha que a primeira vez que o Tommy ele deu uma voadora num dinossauro foi em Dino Trovão, você tá enganado, ele já tinha feito isso lá nos anos 90. Infelizmente sim. E assim, cara, é o que eu sempre digo quando eu falo de alguma temporada ou faço algum especial de Power Rangers aqui no canal. Gente, não dá pra você levar muito a sério o roteiro, a direção, porque não é a prioridade deles. A gente sabe disso, né? Pô, se você for analisar detalhadamente esse filme, né, cada aspecto, você não vai se divertir, você vai perder a magia completamente. Velho, pra vocês terem uma ideia, se o Ranger Preto, ele disse 2 frases nesse filme, foi muito. Não, a Ranger Amarela, eu só fui lembrar que ela existe quando eu me dei conta de que a equipe tinha uma Ranger Amarela. Aí eu, cadê ela? Então é um roteiro que praticamente não desenvolve os personagens, ele tem vários furos, inconsistências, mas como é Power Rangers, mano, eu passo o pano, tá? Eu quero ver o Ivan Ooze dançando a flautinha. E agora está na hora de comemorar. E com isso, né, eles conseguiram passar pelos 4 guardiões que protegiam o grande poder que eles estavam atrás. Eles se transformaram em Rangers novamente e voltaram para a Terra. Ou seja, agora que os Rangers recuperaram, né, os seus poderes, eles estão preparados para deter o Ivan Ooze. Se preparem porque vai rolar o momento mais dedo no rabo e gritaria desse especial. Só que lá na Alameda dos Anjos, né, o Ivan Ooze, ele estava começando a pôr em prática o seu grande plano, que era o quê? Vender a moeba para criança. Para quem tem o Ooze, diversão não vai faltar. Isso dá até nojo.
Acontece que ele estabeleceu uma fábrica abandonada, né, como seu covil pessoal, e começou seu plano para reconstruir um par de armas que o Zordon havia enterrado há muito tempo, que eram os titãs ectomorfos, mas ele precisava de mão de obra para poder desenterrá-los, né? E aí, se disfarçando de mago, o Ivan Ooze, ele se infiltrou no carnaval beneficente e distribuiu potes de gosma de graça para as crianças, velho. Quer dizer, potes de gosma não, a gente sabe que é a moeba, né? A massinha de brincar. Muito engraçado, Adam. E embora as crianças e adolescentes vejam isso apenas como uma novidade divertida, a amoeba hipnotiza os adultos em contato com a pele e os transforma em trabalhadores escravos. Ou seja, crítica social dos Power Rangers lá nos anos 90, tá? Porque o trabalhador médio assalariado é praticamente um escravo de grandes empresas. Ó que crítica social. E isso não se aplica ao Doug, obviamente, né? Que é o nosso editor, porque ele é muito bem pago pelo Tio Geek, pô. Isso daí é um orgulho pra mim. Ah, não, velho. Pô, esse Tio Geek só me complica, né, cara? E cara, o mais interessante sobre esse filme é que essa produção dos Power Rangers foi a primeira a ter um material 100% original, porque pra quem não sabe, né, as lutas nas temporadas antigas dos Power Rangers, elas eram do Super Sentai lá do Japão, e apenas os atores é que eram os americanos. Já nesse filme não, cara, foram lutas criadas exclusivamente pra esse filme. E olha, vou te dizer, ficou bem legal. Isso demais! Mano, o Ivan Ooze, ele é tão carismático, ele é tão da hora nesse filme, que ele simplesmente fez a galera dançar Manuel Gomes. Quem não gosta dele, pô? Você aí! Dança! Caneta azul, azul caneta. E com isso, os titãs do Ivan Ooze ressurgiram, as crianças tudo desesperadas, os pais hipnotizados, até que surgem os Power Rangers e salvam o dia, como sempre. E dá-lhe aqui o nosso último desse filme, Fight! Porém, é claro que tem que ter aquele grande momento em que o vilão ele fica gigantão e os Rangers ativam os seus Megazords, que nesse caso eram os novos Ninjazords. Não, e nesse momento, né, o Ivan Ooze, ele percebeu que ele tava perdendo a batalha pros Rangers, ele tava pé da vida com todo mundo e ele entrou no rego do cara. Simplesmente isso. Whatever it takes. No final das contas, os Rangers convocaram seus Ninjazords, né, como eu disse, rolou mais um dedo no rabo e gritaria, eles atraíram o Ivan Ooze até o espaço, onde inteligentemente eles fizeram com que o Ivan Ooze se chocasse com o cometa Ryan. Ah, não. Ou seja, fim da história e deu tudo certo, não é verdade, Geek? É mais ou menos. Cara, os Rangers retornaram ao centro de comando apenas para serem informados pelo Alpha que o Zordon faleceu. Bateu as botas, o cabeção. Solidão. Os Rangers lamentam a perda até que Tommy os lembra que tudo é possível com um grande poder. Então os Rangers formam um ciclo ao redor dele e o cerca com a energia de seus novos poderes. Como resultado, o Zordon é revivido com sucesso e restaurado a seu túnel do tempo, cara, enquanto o centro de comando também é reparado e retorna à sua antiga glória, né? Como se nada tivesse acontecido. Esse é o roteiro de Power Rangers que a gente ama, porque eles consertam tudo com o poder da amizade. Maravilha. Foi sensacional. Obrigado. Ai. Não, e o Tommy no final ainda pegou a Kimberly, hein? Ah, Ranger Rosa, vai brincando com o Tommy aí. Yeah, boy. Turbo Power Rangers 2. Avançando, temos o segundo filme dos Power Rangers, né, que é uma continuação, que é Power Rangers Turbo, lançado em 1997, que nada mais é do que uma continuação da tão gloriosa temporada Power Rangers Turbo. E esse filme específico marca o surgimento, a primeira aparição do novo Ranger azul, que era o Justin, cara, aquela criança lá. Pois é, a exploração do trabalho infantil a gente já via lá nos anos 90. E só agora você percebeu? Porém, um ano depois que os Rangers Zell derrotaram o Rei Mondo no final de Power Rangers Zell, no distante planeta Liaria, um mago chamado Let It Go, pois é, o nome dele é Let It Go, ele tava fugindo para salvar sua vida de forças inimigas invisíveis e no desespero ele usa uma chave mágica em sua posse para se teletransportar para nossa Terra. Não, quando a dublagem disse pela primeira vez o nome dele, né, porque eu assisto sem a legenda, o Power Rangers eu assisto dublado por motivos óbvios, e aí ele falou Let It Go. Mano, quando Let It Go, eu tenho que fazer graça, né, ele não é Elsa, mas é Let It Go. Eu sei. E com isso, na Alameda dos Anjos, né, os Power Rangers Tommy Oliver, Adam Park e Rocky DeSantos estão
treinando para um próximo torneio beneficente de artes marciais, só que a falta de foco do Rock, né, durante o treinamento, fez com que ele falhasse em um chute de salto e caísse de costas, ferindo-se gravemente, velho. Ou seja, assim, o Rock ele fica boa parte do filme no hospital, só aparece no final, pra glória de todo mundo, né? Porque ninguém aguenta o Rock, mano. Na minha lista dos melhores Rangers, né, que eu já fiz o ranking aqui no canal, ele era um dos últimos, porque eu não suporto o Rock, e ainda bem que ele ficou de fora desse filme. É verdade. Porém, de volta ali à área, a Divatox, né, que é a grande vilã dessa bagaça toda, ela ficou pé da vida com seus minions porque eles não conseguiram capturar o Let It Go. E ela ordenou que os seus subordinados encontrem esse mago imediatamente, pô. Não estou gostando. Sendo que lá no hospital, a turma foi visitar o Rock, né, e o que eles não sabiam era que o Justin estava escondido debaixo da cama do Rock. Afinal, o Justin era amigo da turma. E secretamente o Justin, ele descobriu que aquela turminha eram, na verdade, os Power Rangers. Pam, pam, pam. Temos aqui o surgimento do Justin, um dos melhores Rangers azuis de todos os tempos. E quem discordar tá errado. Vocês são os Power Rangers? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Porém, dentro da câmera de poder, Zordon e Alpha 5 explicaram que o Let It Go está sendo perseguido por Divatox como parte de seu plano para despertar e se casar com o demônio do fogo Meligor, que dorme lá na ilha de Muirantias. Ou seja, lá se vão os Power Rangers em mais uma missão atrás desse mago Let It Go antes que ele caia nas mãos da Divatox, né? Porque se isso acontecer, lascou Bahia. E eventualmente, né, após a Cat quebrar a perna, ela e o Tommy conseguem achar o Let It Go e levam eles em segurança. Porém, a Divatox mandou o recado pros Rangers, né? Ela diz o seguinte, ó, eu tenho aqui em minha posse a esposa e o bebê do Let It Go. E se vocês não me entregarem esse cara, eu vou acabar com a vida de todo mundo aqui. Mas não só isso, a Divatox, ela conseguiu pescar 2 ex-Power Rangers, que eram a Kimberly e o Jason. Mano, tava todo mundo aprisionado, os Rangers estavam lascados aí. E quem disse que isso é problema meu? Porém, pros Rangers chegarem até essa tal ilha Muirantias, eles iriam precisar de mais poder, né? Porque o que eles tinham não era o suficiente para chegar até o lugar. E eis então que o Zordon cria uma nova forma de poder para protegê-los, as chaves Turbo e os Turbozords, né? Que eram aqueles carros tunados rebaixados com paredão no máximo. Não, cara. Eles são carros extraordinários, veículos equipados com o poder e a velocidade da tecnologia turbo. Porém, como o Rock, né, que era o Ranger azul, nesse caso ele estava ausente, né, ele estava lá todo dolorido no hospital e não podia participar dessa missão, adivinha o que ele fez? Ele, como adulto responsável, ele mandou a criança, o Justin, para ser o novo Ranger azul. Mano, ele simplesmente é um adulto e ele enviou uma criança que deve ter os seus 8 anos, 7 anos de idade, para poder combater as forças do mal que eles tinham acabado de sequestrar pessoas. Não dá para defender o Rock. E o roteiro tá pouco se lixando para explicações, né? Eles simplesmente chegam lá e colocam o Justin com um capacete azul e é isso aí. Ele agora é o Ranger azul. Mas eu gosto do Justin, cara, porque ele representa as crianças que assistiam Power Rangers na época, né? Porque o sonho de qualquer moleque, de fato, era ser um Power Ranger. E nós tínhamos uma representação na nossa frente, né? Uma criança sendo um Power Rangers. Isso daí, na época, era uma motivação muito grande pra gente, né? Crescer na vida, quem sabe se tornar um Power Rangers. E, na verdade, isso nunca aconteceu, né? Todo mundo se tornou agiota no futuro. Turma, sou um novo Ranger azul. Ai, menino. E lá no navio, o pau começou a comer, meus amigos. Dá-lhe aqui o nosso primeiríssimo do Power Rangers Turbo, Fight! Das contas, os Rangers lutaram até pedir arrego, se encontraram com a Divatox e a família do Let It Go, rolou o maior dedo no rabo e gritaria, e a Divatox teve que ligar pra Rita Repulsa pra pedir conselho de como deter os Rangers. Mano, ela simplesmente ligou pra Rita Repulsa, que tava dormindo com o Lord Zed, e essa cena é icônica. Oi, Rita, Diva falando. Desculpe, eu não queria acordar você, eu esqueci a diferença de horas. Eu quero dormir, pô! E com isso rolou mais uma gritaria, os Rangers morfaram pela primeira vez, o maligno Meligor, né, ressurgiu, rolou mais uma confusão, Jason e Kimberly foram possuídos e quase arrancaram o couro dos Rangers, e no final, né, quando o Jason tava prestes a jogar o Tommy na lava, eis que surge a família do Let It Go e retira o feitiço da Kimberly, né, e ela ajuda os outros Rangers. Não, o Jason possuído, né, pra quem não lembra, o Jason, ele era o ex-Ranger vermelho lá de Mighty Murphy. Mano, no final, ele quase zerou o código penal, ele deu uma de Ezra Miller. Ele agrediu uma mulher e uma criança.
Agora, uma coisa que é sensacional, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito ainda o que comentar sobre os filmes dos Rangers. Deixa a voadora no like, se inscreve no canal e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, vocês já sabem disso. E, cara, aproveitem e comentem embaixo quais os próximos especiais dos Power Rangers que vocês gostariam de ver aqui no canal Mundo Geek. Será que é os Rangers SPD, que vocês pedem demais aí pra mim? Será que são os Rangers no espaço ou até o Mighty Murphy? Qual que vocês gostariam que eu contasse a história aqui pra vocês no especial? Comentem embaixo que eu vou acatar as sugestões de vocês. Nice. E com isso, né, o Maligore, né, o Demon lá, ele ficou gigantão e é claro que os Rangers tiveram que acionar os Turbo Megazords. E eles conseguiram destruir o bichão e a Divatox fugiu igual uma gazela prometendo vingança, né? Sei bem disso. E de volta à Alameda dos Anjos, né, Tommy e companhia venceram um torneio de artes marciais, Larry Go e sua família ficaram a salvos e retornaram para casa em Liaria. Em relação ao que eu acho a respeito desse filme, é a mesma coisa do outro Power Ranger, gente. Não dá pra você analisar tecnicamente um filme dos Power Rangers, porque a prioridade deles não é roteiro, não é direção, atuações, se bem que as atuações aqui nesse filme são até que interessantes, mas no geral eu acho um filme tecnicamente inferior ao primeiro, porque o primeiro tinha o Ivan Uzi, que é uma atuação sensacional, mas aqui é mais uma historinha dos Power Rangers de 1h40 de duração, que eu acho que não precisava ser tão extenso assim. Extenso? Eu disse extenso? É extenso, mas... Não precisava ser tão longo assim, mas é um filme dos Rangers que eu até gosto. Eu tenho uma memória afetiva dele muito boa por conta do Justin, né, cara? Que é uma criança, assim como eu na época, e que se transformou no Power Ranger. Era sensacional isso aí. Acabou. E por último, não menos importante, temos o recente, quer dizer, não tão recente, né? 2017 já tem uns bons anos aí. Temos o remake dos Power Rangers, cara, que acreditem ou não, esse filme teve um orçamento de 100 milhões de dólares. Cara, você tem 100 milhões de dólares pra fazer um filme dos Power Rangers hoje, nos dias atuais, e o resultado pra mim é decepcionante. Quer dizer, não é decepcionante, mas pra mim é um talento desperdiçado, velho. No final das contas, vocês vão ver a minha análise, mas é um filme que ele não é bom, mas também não é ruim. Ele fica ali no meio termo, só que o problema pra mim são os 100 milhões de orçamentos, porque eles não conseguiram aproveitar essa grana. Achou engraçado? É aquela coisa que eu já disse várias vezes nesse vídeo, velho, você vai esperar o quê de um filme dos Power Rangers? Ainda mais um moderno. Cara, é a galhofa de sempre, você tem que ir pro cinema já imaginando isso, você não vai ver uma obra cinematográfica, não é isso. Mas ó, confesso pra vocês, eu posso ter me decepcionado na maior parte desse remake de 2017, mas é um filme que, em alguns aspectos, como eu vou contar pra vocês, ele até que me surpreendeu. Estranho, né? Pois nossa história começa na era Cenozoica com 6 guerreiros interplanetários, os Power Rangers, já que os Rangers têm a tarefa de proteger a vida na Terra e o Cristal Zell. Porém a Ranger Verde, né, a Rita Repulsa, pois é, a Rita era uma Ranger, ela traiu os Rangers e planejava dominar o universo. E com isso o Ranger Vermelho, que era o Zordon, sobrevive ao ataque de Rita e esconde 5 das fontes de energia dos Rangers, sendo que ele ordenou que o Alpha 5 executasse um ataque de meteoro e que o mata e envia Rita pro fundo do mar. E aqui já começam algumas decisões, né, criativas de roteiro que, olha, irritaram 99% dos fãs, né? Porque que historinha é essa aí de que a Rita era uma Ranger e o Zordon era o vermelho? Eu não me lembro disso não, tinha isso? Tá esquisito, cara. Porém, lá no século 21, na Alameda dos Anjos, o astro de futebol americano, né, o Jason Scott, que é interpretado pelo Dacre Montgomery, que tem o cabelo mais virado de todos, e ele é o Billy de Stranger Things, ele é afastado do time e colocado em prisão domiciliar. E tudo isso porque ele fez uma pegadinha de mau gosto, né? E em compensação, ele recebeu uma detenção no sábado pelo resto do ano letivo. E calma que essa não foi a primeira vez e nem a última que o Scott, né, nesse caso o Jason, ele tropeçou, né, ele capotou um carro em movimento. Ele iria fazer isso mais vezes ao longo do filme. E eu tenho pena do amigo do Jason, né? Durante a pegadinha, ele pegou na jeba do cavalo. Vamos, deveria estar feliz, porque eu já ordenhei ela. Ele. Você ordenhou ele. Ela é macho. Um macho tinha só uma teta, não tinha? E como sempre, o Billy, adolescente rebelde, tomando uma encarada do pai, né? Porque fez caca. Eu acho que eu já vi isso antes, hein? Tá, eu prometo que eu vou parar de chamar o Jason de Billy. É porque ele é o Billy de Stranger Things, gente. Pra mim não dá. Eu sou o maior fã de ST e ele pra mim é o Billy. Eu sei, foi uma piada. Eu tava brincando. Porém, lá na detenção, o Jason encontra Billy Cranston e Kimberly Hart, os futuros Rangers azul e rosa. Porém, após o Jason defender o Billy de um valentão, o Billy se oferece para desativar o monitor do tornozelo em troca do Jason ajudá-lo em uma velha mina de ouro. Ou seja, esse Billy, ele é maluco. Do nada, tá? Bora ali numa mina de ouro. Você é maluco? É, eu sou. Não, e nesse momento eu buguei completamente, né? Porque o Billy conheceu o Billy. Não dá, gente. Não tem como desassociar o Dacre de Billy, porque ele é o Billy. E ele conheceu o Billy. Billy. Qual é o seu nome mesmo? Billy.
Billy Cranston. Eu entendi a referência. E só no início desse filme, né, pelo menos os 15 ou os 20 primeiros minutos, já dá pra ver que o roteiro do filme, ele tá tendo um segmento interessante, né, porque aqui a pegada, o tom, ele é mais sombrio, é um filme dos Power Rangers realmente pra adultos, porque de fato as crianças que assistiam Power Rangers lá nos anos 90, início dos anos 2000, hoje em dia já são jovens adultos, né, já tem até criança, filho. Então tentando fisgar a galera das antigas, talvez esse filme tenha funcionado, cara, porque ele tem sim bons momentos, tem elementos interessantes, né, como representatividade, tem os elementos nostálgicos e é até que legalzinho. Mas em compensação, eu acho que se esse filme ele tentou fisgar a molecada de hoje em dia, né, que não conhece muito bem a franquia Power Rangers e que quer passar a conhecer, eu acho que eles não foram bem sucedidos, porque esse filme daqui só vai gostar mesmo quem já tem um pouco de background ali dos Power Rangers, cara. Eu não acredito nisso. E quando eles chegaram lá, o Jason ele sai pra explorar e encontra a Kimberly. E do nada o cara que tinha acabado de conhecer a Kimberly propõe que os dois fujam da cidade juntos. Pois é, do nada. Eu não entendi. Mas não só isso, né? O Billy ele detona os explosivos para quebrar algumas pedras, atraindo a atenção de Jason, Kimberly e dois outros alunos próximos, né? Que era a Trini e o Zack. Ou seja, magicamente todos os Power Rangers estavam naquela escavação tarde da noite. Esse é o famoso roteiro safado, que hoje em dia é popularmente conhecido como roteiro feito em chat GPT, porque é muito medíocre. Faz sentido. Faz sim. Sei lá, não sei como é que eu não pensei nisso logo de cara. E com isso, né, os 5 descobrem as pedras mágicas e cada um leva uma pra casa. Porém, no meio do caminho, a polícia apareceu e adivinha? Pois é, novamente o Jason, ele capotou em um carro. Não, o Dacre, ele já pode participar do próximo Velozes e Furiosos, né? Ele tem experiência em capotar carro. Pô, cara, de novo, cara! E com isso, os 5 se encontram na manhã seguinte e descobrem que receberam habilidades sobre-humanas, né? Porém, lá no mar, um cara simplesmente pescou a Rita Repulsa, que tava só o pó da rabiola, né? E de repente, ela despertou. Nesse momento, quando a Rita, ela despertou e viu aquele jumpscare na nossa frente, só me veio uma frase em mente. E pelo amor de Deus, não venha me dizer que você também não pensou nisso. Após 10 mil anos estou livre. Sério, se você não pensou nisso é porque você não teve infância. E uma vez acordada, a Rita, ela fica furiosa e começa a caçar as pedras de ouro para poder levantar o lacaio Goldar para encontrar o Cristal Zell. E cara, apesar do visual dessa Rita mais moderna ser uma das coisas mais interessantes desse filme, só que o texto que deram pra coitada, velho, é patético, é medíocre, né? É mais uma história de vilã que quer dominar o mundo. É aquilo que eu disse, né? Não dá pra você esperar roteiro, profundidade, desenvolvimento de um filme dos Power Rangers. E o visual da Rita, eu gostei, tá? Teve uma galera que torceu o nariz na época que eu lembro, mas eu curti, é um visual mais moderno, mais sombrio, gostei. Só que, cara, o texto delas, motivações, a atuação também... Constrangedor. E com isso, né, os 5 adolescentes retornam à mina e descobrem uma nave espacial antiga que encontraram o Alpha 5 e a consciência de Zordon. E se eu gostei do visual da Rita Repulsa, eu já não posso dizer o mesmo do Alpha 5, porque que visual horroroso! O dos anos 90 é bem melhor que esse. Sabe que essa é uma péssima ideia, né? É a pior. Porém, eles informam os adolescentes sobre a história dos Rangers e da Rita Repulsa, avisando que eles têm 11 dias até que a Rita tenha todo o seu poder, encontre o Cristal Zell e o use para destruir a vida na Terra. E aqui nesse momento a gente percebe que não existe desenvolvimento de personagens, né? Porque tirando o Jason e a Kimberly e o Billy também, né, que são os 3 principais personagens e que tem um mínimo de desenvolvimento, só que todos os outros, principalmente o Ranger Preto e a Amarela, eles são minions nesse filme, eles são meros figurantes. Não, eu só fui lembrar que a Ranger Amarela também estava nesse filme quando eu me toquei de que essa formação tinha uma Ranger Amarela. Ela não... Véi, pra vocês terem uma ideia, a primeira frase, a primeira palavra que saiu da boca da Ranger Amarela foi em 40 minutos de filme. Quem é você de verdade? Sério, agora quer saber quem eu sou? O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Mas não tem como negar que o Billy, ele é muito legal nesse filme, né? Ele é o nerd inocente, ele é o amigo leal, ele tem umas sacadas bem engraçadas, ele é a alma do grupo, cara, porque o resto parecem personagens feitos em chat GPT. E o Billy, ele ainda adora sertanejo. Com certeza ele é brasileiro. Eu gosto de sertanejo. Que satisfação, aspira. E aí começa a parte mais chata do filme, na minha opinião, que é o treinamento, né, velho? Porque os Rangers vão embora e eles não querem saber de nada. Aí o Zordon convence o Jason, que era o líder, de que eles têm que treinar para enfrentar a Rita. Aí os Rangers ainda não conseguem se transformar em Power Rangers com as armaduras. Aí treina e treina mais um pouco. Aí o Jason briga com o Zack, né, que é o Ranger preto, que ninguém lembra. Aí treinam de novo, até que o roteiro fez algo muito sujo. Isso porque o Jason, ele descobriu que o Zordon estava usando aqueles adolescentes, estava usando aqueles Rangers para ele criar sua forma física de volta. Desculpa desapontar você. Porque quando o Jason retornou ao covil para confrontar o Zordon, ele
descobriu que uma vez que os Rangers se transformem, ele abrirá a grade Morphin e permitirá que os Zordons se restaurem em um corpo físico. Ou seja, o Zordon estava apenas usando aqueles adolescentes para benefício próprio, velho. Cara, que falta de respeito com o Zordon, hein? Que história é essa? Ele que sempre foi o grande mentor, o grande paizão, e aqui ele tá usando os Rangers, aí o roteiro, aí não dá. Eu não entendi. Porém, mais tarde, né, a Rita repulsa, ela ataca a Trini e ordena que ela traga os Rangers pras docas, né? Trini então informa sobre Rita e eles chegam pra lutar, mas são rapidamente derrotados, cara. Afinal, os Rangers ainda não estavam prontos. Eu não gostei das cenas de ação desse filme, tá? Porque não saía faísca. Não gostei. Porém, a Rita, ela força o Billy a revelar a localização do Cristal Zell e simplesmente mata o Billy, cara, o Ranger azul. Cara, eles conseguiram matar o único personagem que presta nesse filme, que tem o mínimo de desenvolvimento, que é o Billy. E foi uma morte ridícula, totalmente anticlimática, do nada, mano. Ele morreu lá e caiu parecendo um saco de cimento. Pelo menos um de vocês. Mas depois é claro que o roteiro deu um jeito de trazer o Billy de volta, né? Porque os Rangers desbloquearam o Morphin Grid e o Zordon sacrificou a sua capacidade física para reviver o Billy, né? Pronto, agora é o Zordon que a gente conhece. Ou seja, finalmente temos os Rangers morfando, cara. Faltando 20 minutos para acabar o filme, os Rangers morfaram pela primeira vez, ó. Mas pelo menos morfaram. E assim, velho, eu vou confessar aqui pra vocês, tá? Quando esse filme saiu lá em 2017, e eu tinha meus 16, 17 anos de idade, eu, Tio Geek, eu não era tão exigente assim com o visual dos personagens, né? Eu não tinha esse apego tão grande. Só que hoje em dia, cara, revendo esse filme com 23 anos, eu não gosto dos visuais dos Rangers nesse filme não, velho. E não é nem por questões nostálgicas, né? Porque eu prefiro dos anos 90, não é por isso não. E é porque eu acho feio mesmo, cara. É muito moderno, é tecnológico. Mano, eu acho que dava pra ter feito algo mais simples, velho. Eu acredito em você. E com isso, finalmente a Rita cria o Goldar, né? Que nada mais é do que o Lord Zed versão gigante, que eu também achei horroroso. E tudo isso enquanto a Rita tava atrás do Cristal Zell. Ela queria esse cristal pra dominar o mundo, velho. Porque através desse cristal, a Rita iria ter o poder de criar e destruir mundos. Ela seria o deus do novo mundo. Só que aí é claro que os Rangers apareceram, né? Salvaram o dia como sempre, rolou mais um dedo no rabo e gritaria, eles chegaram, destruíram a cidade antes de salvá-la e dá-lhe aqui o nosso queridíssimo fight. Cara, tem que prender o sujeito que escreveu o roteiro desse filme, porque sendo bem sincero, cara, só no final do filme, durante 3 segundos que eles colocaram a música tema dos Power Rangers. Não dá, gente. Eu não entendi. No final das contas, os Rangers salvaram o mundo, a Rita avisou pra eles que outras Ritas repulsas iriam aparecer pra dominar o mundo e que ela não era a primeira e nem a última, e aí eles simplesmente deram um tapa na Rita e ela voou longe. É sério, foi um tapa. Trini, agora! E tu pensa que acabou o filme? Claro que não. Mano, os produtores, eles olharam pra esse filme e pensaram o seguinte, ó, então, aqui é o resultado final. E se esse filme fizer sucesso? E se a galera curtir? Será que pode rolar uma continuação? Joga a cena pós-créditos. Eles simplesmente introduziram o lendário Tommy Oliver. O ator nem sequer apareceu, né, o personagem, mas foi uma baita referência. Só que era tarde demais, porque esse filme é ruim. É aquilo que eu disse, ele é ruim, só que ao mesmo tempo tem elementos que são legais, são nostálgicos, né, te remete à época lá dos anos 90, só que, no geral, gente, o roteiro disso aqui é complicado, hein? Errou feio. Errou rude. Errou feio, errou rude. Cara, parando pra pensar como é que os caras, os produtores, tiveram 100 milhões de dólares. Isso em 2017. Hoje em dia, 100 milhões pra um filme já é muita coisa. Mas na época, era grana demais. Os caras tiveram 100 milhões pra fazer um filme moderno dos Power Rangers e não introduziram o Tommy Oliver, que é o principal personagem da franquia, velho. Tommy Oliver. Tommy Oliver? Pois é, meus amigos, o filme custou 100 milhões para ser feito e arrecadou míseros 142 milhões em bilheteria. Esse filme aqui foi um fracasso total e não teve continuação, obviamente. Trouxa foi o Tio Geek aqui, que pagou pra assistir esse filme nos cinemas. Me arrependo até hoje. Eu não entendi. Mas e aí, meus amigos, curtiram o especial? O que vocês acham a respeito desses filmes dos Rangers? Qual o seu favorito? Comenta embaixo pro Tio Geek que eu vou ler e responder todo mundo. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão? Clica nele, que foi o nosso especial que a gente fez sobre Tempestade Ninja, tá? Dos Power Rangers. Aqui também a gente contou a história completa de Dino Trovão e Força Animal, vai lá. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá muito importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!